E na minha vida, assim, eu percebi como tudo isso mudou, assim, esses últimos tempos eu tenho lido todos os dias o Salmo 1, quando eu começo o dia, depois quando eu termino o dia, né, porque é aquele salmo que diz que felizes são aqueles que não sentam na roda dos escarnecedores, né, que não se alegram com a injustiça, que não se alegram com aqueles que zombam daquilo que é sagrado, né, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, Deus colocou no meu coração muito forte que era para compartilhar provérbios. É um livro que minha filha estava lendo com meu marido toda manhã, agora eles terminaram. Existe algo sábio da nossa atitude, todos os meses a gente vai ter 30 ou 31 dias, então a gente lê no dia 1º de cada mês, Provérbios 1, no dia 2 de cada mês, Provérbio 2. Eu até coloquei algumas anotações aqui, que a sabedoria, né, porque o Provérbios é o livro da sabedoria, ele fala da sabedoria como se fosse uma pessoa, né, e a falta dela também como se fosse uma prostituta que tenta ali roubar isso de nós. Então, você pode, né, trazendo para esse contexto que a gente tem aqui de mulheres que estão grávidas, até eu acredito que vai aparecer profissionais, né, e mulheres que estão de pós-parto ou que estão se preparando para um parto. Então, são tantas coisas que vêm, né, tem a questão daquela que não busca nada de sabedoria, ou tem aquela que acha que tem muito conhecimento, mas o conhecimento sem sabedoria também não serve de nada, né? Eu acredito que se vocês já tiveram alguma experiência, né, de sentir que precisava tomar uma decisão que não era muito, vamos dizer assim, humanamente falando, o mais correto a se fazer, mas a sabedoria fala, né? Então, o que a gente quer buscar aqui, o objetivo desse devocional é trazer sabedoria para esse momento tão importante, tão especial, que é uma mulher no seu ciclo aí, puerperal, né, gestacional, que é tão sensível, tão vulnerável, né? As mulheres precisam do aconselhamento cristão nessa fase da vida. Eu tô vendo aqui, gente, na minha tela, que tá subindo e descendo a luz aí. Tá assim para vocês também? Eu nem sei muito bem como resolver isso. Se estiver incomodando vocês, vocês me falam. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Ai, a luz. Vocês sabem, né, gente, que aqui é tudo eu. Então, às vezes, o negócio tá meio estranho. Deixa eu ver se aumentar aqui ou diminuir a luz melhor. Porque eu tô vendo que tá, tipo assim, a temperatura sobe, a temperatura não, a luz vai, a luz vem. Tá um pouco estranho. Que tá escuro hoje, tá frio aqui onde eu moro. A luz azul, vamos ver se melhora assim. Depois, quem tiver aí, gente, se apresenta aí de onde você é, se você é gestante, se você é profissional, né, pra gente saber quem está aí conosco. Então, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Nesse dia, Senhor, nós nos alegraremos, nós te daremos graças, Senhor. Deus, eu quero pedir que teu Espírito Santo venha nos dar entendimento, Pai, que venha abrir o nosso entendimento, que venha nos dar sabedoria, Pai, para que a gente possa te conhecer e prosseguir em te conhecer. Provérbios, Senhor, é o livro da sabedoria. Nos ensina, Senhor, sobre a sabedoria que é um Espírito de Deus, que é algo disponível para nós. Lá em Tiago 1,5 fala que se a gente tem falta de sabedoria, a gente deve pedir a Deus que vai nos dar. Muitas vezes, Senhor, nós erramos, nós pecamos, nós fazemos escolhas ruins por falta de sabedoria. Sabedoria é algo que vem de Deus, não é algo humano. Não adianta a gente ler todos os livros, Pai. Não adianta a gente fazer todos os cursos sem ter sabedoria, porque isso é algo que vem de Deus. É algo alinhado, Senhor, com algo que vem do Espírito do Senhor. Pai, não adianta na nossa vida terrena a gente lutar, Deus buscar inteligência sem ter sabedoria. E que essa verdade, Senhor, ela comece a estar dentro do nosso coração. O temor, Deus, pela palavra, que é algo que tem faltado, Senhor, no nosso tempo, é realmente amar este livro, Senhor, mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outro livro, Deus. Nos ensina a amar a Tua palavra, Senhor, a ter prazer em ler a Tua palavra, em ter alegria, Senhor, em ter anseio de ler a Sua palavra,
porque nela está, Senhor, a fonte da vida. Querem mudar, Senhor, a palavra, querem dizer que ela é velha, que ela precisa ser reformulada, mas é aqui, somente aqui, que tem a fonte da salvação. A salvação para as nossas almas, a salvação dos nossos filhos, da nossa família, Pai. Nos ajuda, Senhor, a temer o Senhor. Temer não é ter medo, mas é ter respeito pela tua verdade, Pai, pela tua palavra, pela tua voz. Em nome de Jesus, Deus, fala no nosso coração. Eu peço, Pai, que aquilo que o Senhor quiser falar com cada vida que está aqui, Pai, salte aos meus olhos, que a gente possa realmente ter um momento de comunhão, Deus. Eu sei que de mim mesma, Pai, eu nada tenho para oferecer, mas a tua palavra é suficiente. Se eu só ler, Deus, Provérbios 1 já é suficiente. Mas se o Senhor quiser, Pai, trazer algo do céu, trazer algo, Senhor, que está no seu coração, para o coração de cada mulher que vai estar aqui, Pai, que o Senhor venha trazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sou de Curitiba, estou de 35 semanas. Ai, que gostoso, já tá no finalzinho já, né? Ai, que delícia. É muito gostoso. É muito ansioso, né? Mas também é muito gostoso. Então vamos lá, gente. A Bíblia que eu tenho aqui é a King James, tá? Essa daqui, ó. Então, não é uma linguagem moderna, né? Eu também não gosto muito. Eu acho que, assim, para quem nunca leu a Bíblia, né? É válido, às vezes, você ler nova tradução de hoje e tudo mais, mas eu gosto das que são mais fidedignas, assim, ao mais original, né? A King James, ela tem uma linguagem muito boa para entendimento e não tem tantas palavras difíceis como a Almeida, a corrigida, que é a de antes, que tem bastante palavras assim que a gente não conhece. Então vamos lá. Gente, ai, minha garganta. Eu falei o dia inteiro ontem, não tive nada, fala a verdade, se não é uma coisa de louco, né? Olha aqui, minha garganta arranhando. Se eu continuar assim, eu vou lá embaixo buscar água, porque eu esqueci de trazer água. Vamos lá. Então, Provérbios 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens conhecimento e discrição. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Para entender um provérbio e sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas, aqui é uma palavra-chave, tá? Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não abandone a lei de tua mãe, porque serão como ornamento de graça sobre a tua cabeça e correntes ao teu pescoço. Filho meu, se pecadores te seduzirem, não consintas. Se eles disserem, vem conosco, ponhamos-nos em sangue, em espera por sangue, deixe-nos emboscar o inocente sem motivo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Esse início aqui de Provérbios, para mim é muito claro como Deus traz mais uma vez a questão da família, né? De como a honra ao pai, a honra à mãe, independente do que eles são, porque uma coisa que a gente se engana muito é achar que a gente só vai honrar o pai e a mãe se eles foram bons pais, boas mães, e na verdade não é isso que a palavra diz, é que você deve honrar o seu pai e sua mãe, por exemplo, perdoando eles pelos pecados deles, porque agora, para você que é mãe, para você que é pai, para você que vai ser mãe, você vai ver que na sua caminhada você vai errar com seus filhos desde o dia que ele existiu, desde o dia da concepção. Quando a gente não tem uma sabedoria na hora da alimentação, né? Quando a gente tem comportamentos ruins, né? Emocionais, por exemplo. A questão familiar, né? Ela traz muito essa questão da sabedoria. Quando a gente tem um pai e uma mãe sábio, a gente vai ter muito mais facilidade em buscar a sabedoria em Deus, o temor do Senhor. A gente tem falado muito sobre essa questão da educação de filhos, por exemplo, de como a nossa educação impactou na nossa vida hoje, né? E como isso pode impactar na forma como a gente vai ser pai e mãe. E a gente tem que buscar na palavra a sabedoria para que a gente não cometa erros desnecessários
e que a gente consiga realmente trazer para nossa própria vida em primeiro lugar, porque isso é algo muito importante que vocês precisam entender, é que em primeiro lugar Deus se importa com você. E depois ele vai cuidar do seu bebê, porque ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa que vai ter uma história própria com Deus. A gente tem o nosso papel de pai e mãe, mas em primeiro lugar, Deus está cuidando da gente. E eu acho que a gente tem na nossa cultura algo como, a partir do momento que eu virei mãe, eu não tenho mais importância, né? A partir do momento que eu tenho filho, seja na gestação, no puerpério, eu não existo mais, né? Eu não sou mais importante. Agora, esse bebê é importante e Deus nunca fez isso. Ele nunca fará. Em primeiro lugar, ele quer que você esteja bem, ele quer que você se sinta amada, ele quer que você se sinta cuidada, para que você possa passar isso para suas gerações e a gente vai gerando uma geração saudável. É muito claro para mim que realmente Jesus está voltando, né? Eu falo que cada notícia ruim que eu vejo assim no jornal, eu falo, ai, Senhor, obrigada. Porque tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, gente. Eu não consigo olhar para as coisas ruins acontecendo no mundo e ter medo disso, gente, porque é Jesus voltando, sabe? É a palavra se cumprindo. Se a pessoa tem dúvida se o que está escrito aqui é verdadeiro ou não, é só buscar, né? Porque eu falo que não dá para ler a Bíblia só com o intelecto humano. A gente precisa ler a Bíblia com o Espírito Santo que nos dá a sabedoria, para que a gente possa entender e receber revelações de Deus sobre a palavra. Então, quando a gente fala aqui que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento e da sabedoria, quer dizer que a gente deve respeitar o Senhor, né? E não tratar Deus com desdém, né? Ou desacreditando da sua palavra, ou desacreditando dos seus ensinamentos. Porque quanto mais vão passando os dias, mais o mundo vai colocar que realmente a palavra de Deus não é tão boa assim. Ela está desatualizada, né? Se Deus viesse agora, se Jesus não tivesse vindo naquele tempo, ele tivesse vindo agora, com certeza não ia ser essas palavras que iam estar escritas, porque o mundo é outro. É isso que a prostituição, que eu falo aqui, quando eu falo de prostituição, é a falta de sabedoria, ela quer fazer com a gente, ela quer arrastar a gente, nos seduzindo com filosofias, com ideias, né, que são totalmente contra aquilo que a palavra diz, porque existe, esses dias eu vi uma frase de um pastor que ele fala assim, independente da sua opinião, se a palavra diz que é errado, né, independente do que você acha, se você já se converteu aí a essas ideias novas, de que, não, tá tudo bem você ser assim, você pode ser o que você quiser, Jesus vai te amar do mesmo jeito, tem problema não, você vive a sua vida do jeito que você quiser. Isso não é verdade, nunca vai ser, porque isso não está escrito na palavra, né? Então, mas as pessoas estão convertendo a Bíblia para satisfazer a sua própria vontade. Mas, na verdade, a palavra não é assim. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que eu mais vejo, assim, estando no ambiente de maternidade, onde eu tenho contato com gestante e com puérpera, é muito claro para mim que a sabedoria tem passado longe dessas mulheres, principalmente pelo número exagerado de cesariana. Eu confesso que quando eu entrei lá, era muito difícil para mim. Eu olhava para aquelas mulheres e falava assim, meu Deus, será que eu posso falar para elas? Porque aí eu sempre pergunto, né? Eu tenho esse costume de perguntar para gestante. Hoje em dia eu tenho um outro coração. Antigamente eu tinha um coração de julgar mesmo, sabe? De falar assim, nossa, como que pode? Porque eu acho que eu tava me vendo, sabe? Eu me vi ali, tipo, sua ignorante, porque você não estudou? Porque é assim que eu me senti, né? Por não ter estudado e não ter me aprofundado mais na questão do parto da minha filha, né? E aí, às vezes, eu sentia muito isso, assim, nossa, por que ela não... Como que ela acreditou nisso? Que o médico falou para ela, meu Deus, que ignorância, né? E Deus foi me dando um novo coração exatamente por orar e pedir para Deus, Deus, me ajuda a olhar para elas como o Senhor olha, porque a gente é uma falta de buscar uma informação verdadeira, né? Quando diz que você vai conhecer a verdade vos libertará, Deus está falando sobre isso. E é tão louco essa questão da sabedoria, gente, que eu contar uma história para vocês. Eu trabalho no hospital onde a minha filha nasceu, né? E teve um dia que eu comecei a sentir muito mal, assim, sabe? Muito mal mesmo. Eu falei, Deus, o que é isso?
isso é espiritual, isso é emocional, eu tô com crise de ansiedade, o que que é isso? Mas um mal-estar, assim, tinha acontecido uma questão que me lembrou muito do parto da Isabela, mas muito mesmo, muito. E o quarto, né, que eu tive, que eu fiquei no porpério, eu lembro muito bem, quarto 205. E aí um dia Deus falou comigo assim, vai lá, aproveita que tá tranquilo hoje, vai lá e olha para você. E olha para você lá naquele lugar. Gente, eu fui lá no quarto, eu me vi na cama, sabe, deitada depois da cesárea. E aí eu olhava assim para mim, eu falava assim, me perdoa pela minha ignorância. E assim, porque eu lembro do meu sofrimento no pós-parto ali da cesárea, sabe? Foi difícil para mim. As pessoas vendem como se fosse uma coisa muito tranquila, mas não é. Para mim não foi nada tranquilo. E, e eu fui olhando, sabe? Eu fui no banheiro, eu lembrei de. Eu tive tosse. E eu ia muito no banheiro, porque eu tomava muita água. Então, tipo, eu, com toda aquela dificuldade de ir pro banheiro, eu chegava no vaso, quando eu voltava para cama, já dava vontade de ir no banheiro de novo. E foi, assim, um horror. O meu pós-parto da cesárea não foi nada fácil. Mas eu entrei naquele quarto, eu orei e falei assim, Deus, cura minha alma disso. Já se passaram 9 anos. Já, sabe, já deu, não dá mais para ficar assim pro resto da vida. E eu senti muito isso, assim, sabe? Deus me curando em algo muito profundo, mas ainda eu sei que eu preciso ir em outro lugar, que é lá no centro cirúrgico, que eu falo que é onde foi mais sofrido para mim. Porque depois, no pós-parto, teve toda a questão da cirurgia, né? Mas o mais difícil para mim mesmo foi lá no centro cirúrgico. Foi o que foi muito, muito, muito difícil. Então, a falta de sabedoria vai fazer a gente fazer escolhas muito, muito ruins. O significado de sabedoria, né, no original da palavra, significa inteligência plena, excelência mental, né? E também, numa tradução, você pode entender a sabedoria como providência divina. Olha isso, gente, providência divina em favor da vida. Deus não nos dá a sabedoria para a morte, mas para a vida. Olha que loucura isso. Aqui no final, quando ele fala assim, né, dessa primeira parte aqui, se eles disserem vem conosco, ponhamos-nos em espera por sangue, deixe-nos emboscar o inocente sem motivo. Quando eu leio isso daqui, para mim é muito claro. O espírito da morte, ele está no obstetrício de uma forma muito pesada. Nossa, o tanto de óbito fetal, o tanto de aborto, né? A gente teve um caso recente de uma pessoa que fazia muito aborto clandestino e muito, por isso que eu falo, isso é uma coisa que se vende como se resolvesse um problema, e ela era tão perturbada que ela acabou cometendo suicídio. Uma menina nova, muito nova, né? E assim, ela era conhecida por chegar no pronto atendimento falando, eu quero saber se essa coisa saiu de mim, se eu conseguir resolver esse problema. E às vezes ela chegava lá e ainda tinha coração batendo, ela, que merda! Então, assim, vocês entendem como há um ataque muito das trevas contra esse período de, primeiro, de construção de família, de ter filhos. Hoje em dia a moda é ser pai de pet, mãe de pet. Eu não tenho filho, não. Filho dá muito trabalho, é muita responsabilidade. Tem um monte de cultura anti-neonatalista, que é não quero ter filhos, porque eu não quero ter trabalho, eu não quero botar filho nesse mundo horroroso, não vale a pena ter filhos, eu quero viver minha vida para mim mesmo e tá tudo certo, eu sou maravilhoso porque eu escolhi isso. Então, assim, a cultura anti-vida é muito grande, mas a sabedoria, ela vem para trazer vida. Ela não é uma cultura de morte. Então, a gente, mais do que nunca, a gente realmente precisa. Pré-natal muito, muito negligente, pré-natal muito mal feito. A gente tem colhido os frutos disso também. Então, aqui, no 14 fala, lança tua sorte entre nós, tenhamos todos uma só bolsa. Filho meu, não andes tu no caminho com eles, refreia o teu pé de suas veredas, não ande no caminho desses que buscam a morte. Essas pessoas são as pessoas que não buscam sabedoria, porque os seus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue.
Certamente a rede é estendida em vão à vista de qualquer pássaro, e espreitam por seu próprio sangue, e emboscam secretamente suas próprias vidas. Assim são os caminhos de cada um que é ganancioso quanto ao ganho, que toma a vida dos que a possuem. Isso aqui, para mim, entra muito essa questão da cultura cesarista que a gente tem no Brasil, muito, mas muito mesmo. Porque é uma cultura que se arraigou num comodismo, né? Porque é muito cômodo você agendar a cesárea, agendar o seu consultório e nada te atrapalhar, porque parto no tempo do bebê, independente se for uma cesárea ou um parto normal, não tem agenda, é na hora que o bebê quer nascer, né? Então, é uma coisa que eu falo que para mim vai ser uma vitória gigantesca no reino de Deus é acabar com a cesárea letiva, sem motivo, né? Ah, eu não quero passar pelo parto normal, belezinha, não passe. Mas você tem que esperar o bebê dar sinal que tá pronto para nascer. Aí beleza, faz o que você quiser. Mas ainda não desce para mim essa questão da cesárea letiva, que foi o que aconteceu comigo, foi o que eu passei. E eu falo, meu Deus, como eu era sem sabedoria, né? Sem sabedoria, porque se eu tivesse estudado, então você vê que a obstetrícia ela é muito dominada por essa questão financeira, né? Tanto que os médicos eles não se interessam por ter uma boa conduta, um bom manejo de parto normal, porque isso não dá dinheiro, né? Vocês entendem a sujeira disso? Porque todo mundo sabe que a cesárea aumenta muito o risco da mãe e do bebê em inúmeras coisas, visíveis, invisíveis, em curto prazo e longo prazo. E mesmo assim, é isso que bomba, é isso que está ganhando, né? Então, dentro do hospital onde eu trabalho, que é grande parte SUS, ainda assim no SUS é 50% parto normal, 50% cesárea. E muita cesárea indicada de forma por insegurança dos médicos, né? Então, assim, eles ganham por parto normal, eles ganham por cesárea, eles ganham mais, né? Então, qual que é a lógica disso? Qual que é a cultura, né, que está por trás disso, se você sabe que a cesárea aumenta o risco da mãe e do bebê? Por que essa cultura de morte, né? A gente dentro do hospital a gente vê isso acontecendo com muito mais. As complicações da cesárea, gente, são anos-luz maior do que de parto normal. Não que não tenha complicação de parto normal, tem sim. Mas a cesárea é muito mais, muito mais. O meu marido, um dia ele falou para mim, porque a gente passa plantão no hospital pelo WhatsApp. E eu sempre, mesmo quando estou de folga, eu gosto de ver como os pacientes estão, o que está acontecendo. E aí eu sempre escuto os áudios, né, das enfermeiras dos outros plantões para ver como que está lá, principalmente no dia anterior, que eu vou pegar o plantão no outro dia. E aí o meu marido um dia falou, sabe o que eu já percebi? Quando você põe o áudio que vai falando, elas falam assim, paciente tal, 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 do parto normal, sem materno, sem intercorrências. Paciente do leite tal, 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 parto normal sem intercorrências. E aí ele percebeu, olha para você ver, ele percebeu que quando tinha alguma intercorrência, geralmente era cesariana. E isso é um fato, isso acontece, né? Mas a falta de informação faz a gente acreditar que isso não é verdade, né? A cultura cesarista, que é uma cultura muito baseada no dinheiro, eu falo assim, que é o fator principal, mas não foi só isso que ocasionou. Eram partos com muita violência obstétrica, né? Vamos pensar na história. Eu tenho uma palestra que eu falo só sobre isso, sobre a história do nascimento. A gente pensar assim, ó, lá antigamente o parto era em casa, com parteira, no ambiente familiar. Aí veio os médicos, né? Tinha bastante óbito fetal, óbito de mãe. Então vamos tirar das casas e vamos para o hospital, muito mais seguro. Quando foi para o hospital, os médicos viam a mulher em trabalho de parto, eles entendiam aquilo como sofrimento. Uma, porque essas mulheres que estavam acostumadas a parir em casa, num ambiente rodeado de mulheres, elas estavam em hospitais, com 5 pessoas na frente dela, olhando a vagina dela. Vocês conseguem imaginar o sofrimento, o choque que isso gerou nessas mulheres? A gente está carregando isso há algumas gerações. As mulheres começaram a ter partos extremamente intervencionistas, violentos. Os homens com a ideia de eu quero diminuir o tempo desse sofrimento dela, porque eles não olhavam o parto como algo fisiológico, eles olhavam a mulher como alguém que está sofrendo. Se você vê uma mulher em trabalho de parto, você não entende o que está acontecendo. Eles falam, nossa, que coisa horrorosa. E
eu amo assistir parto, eu amo estar nesse ambiente, independente se a mulher está concentrada, ela está ali plena, tranquila, e quando a mulher está totalmente descontrolada, eu amo da mesma forma os dois partos. Eu falo que eu amo estar nesse ambiente de vida, né? Que não quer dizer que tem um jeito certo ou errado de parir, mas eles olhavam as mulheres em trabalho de parto, eles queriam abreviar o sofrimento delas. E aí começaram as intervenções, os partos começaram a ser violentos, muito intervencionistas. Isso gerou consequência para bebês, para as mães. A gente começou, o bebê não morria, mas o bebê nascia como? Com sequelas. Quantas histórias a gente já não escutou de bebê? Ah, porque passou do tempo. Ah, tem paralisia porque o parto foi muito longo. E isso tem vindo, né, como uma crença na nossa mente do perigo, do risco, mas era uma assistência ruim. E aí o que, que veio para resolver isso? Cesárea. A cesárea foi a salvadora. Minha mãe fala, eu tenho 36 anos. Minha mãe fala que na época que eu nasci, era chique fazer cesárea. Tanto que a minha mãe falou pro meu pai, né, para dar um jeito lá, arrumar o dinheiro, pagar o parto, porque eu tava pélvica também, porque ela não queria passar pelo parto, ela tinha muito medo, porque era isso que as mulheres escutavam, ou você tinha um parto normal cheio de violência, ou você ia pra cesárea, que era, tipo assim, aquela coisa linda, né? A mulher não sentia dor, parecia muito seguro, e é isso que foi indo, né? E a falta de... Eu falo que a sabedoria, ela vem muito do porquê. Por que eu vou fazer isso? Se um dia você precisar tomar uma decisão importante, o parto é uma delas. Você pode fazer duas colunas ali, né? Bom, quais são as opções, né? Ou 4 colunas de, vamos falar de parto, né? 4 colunas para decidir sobre qual via de parto que eu vou ter. Por exemplo, você pode colocar parto via vaginal, parto cesariano, parto normal sem intervenções, parto natural, parto em casa, e aí você põe lá quais são os prós e contras de cada decisão. O que, que você enxerga, não o que as pessoas estão dizendo, mas o que, que para você realmente isso é perigoso? Realmente isso é seguro? E aí a gente vai tomando decisões sábias e, acima de tudo, perguntando para Deus: Deus, o que, que eu vou fazer aqui? Certo? Então, assim são os caminhos de cada um que é ganancioso quanto ao ganho, que toma a vida dos que as possuem. A sabedoria clama lá fora, ela levanta sua voz nas ruas, ela clama no principal lugar da multidão, nas entradas dos portões e na cidade ela clama suas palavras dizendo: por quanto tempo, ó simples, amareis a simplicidade, e os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e os tolos odiarão o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vós, e vos fareis conhecer as minhas palavras. A sabedoria, gente, ela vem de Deus através do seu espírito na palavra. Não tem aonde a gente buscar sabedoria. E assim, eu vejo muita gente, eu tenho muito livro ali, ó, de parto, tem um monte ali no meu armarinho na frente, mas nada disso aqui é melhor do que isso aqui. Nada, 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 nada. A Bíblia, se eu quero estudar, tanto que eu já tinha lido a Bíblia toda algumas vezes. Agora, dessa vez que eu estou lendo, tudo que eu escrevo aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tá vendo? Tudo que eu escrevo está relacionado ao devocional que estou escrevendo, mas está relacionado a esse período de ter filhos, maternidade, gestação, parto. Então, assim, eu falei: Deus, eu vou ler a Bíblia de novo, mas eu preciso que o Senhor volte os meus olhos, me dê sabedoria relacionada a esse motivo, a esse tempo. E Deus foi trazendo tantas coisas para mim, tantas revelações da palavra, porque a palavra, ela se renova. Ela não é uma coisa, não, eu vou ler aqui, clama, 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 clamou. Não, o Espírito, ele vai renovando a palavra, ele vai trazendo revelações para aquilo que você está vivendo no momento, é como se a palavra saltasse aos seus olhos, né? Então, a gente tem que guardar isso no coração. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei o meu Espírito sobre vós. Olha isso lá em Provérbios, o que aconteceu lá em Atos depois. E vos farei conhecer as minhas palavras. Porque chamei... E outra coisa, quando a gente lê esse versículo, a gente tem que pensar que o verbo é Jesus. Jesus é a palavra. Ele era o haja lá no início. Então, quando ele fala isso, e vos farei conhecer as minhas palavras,
É Jesus descendo à terra, é Jesus derramando o Espírito dele para que a gente tivesse a sabedoria para viver nessa terra, para que a gente tivesse com ele. Porque, gente, a gente está tão preocupado se dando em casamento, a gente está preocupado se a gente vai ter filhos, se a gente não vai ter, se a gente vai ser mãe de pet, se a gente não vai ser mãe de pet, está com medo do governo, das coisas que estão acontecendo no mundo. Isso não devia ser preocupação nossa, a gente devia estar com fome, sede disso, daquilo, do que a palavra tem para nos dizer. Muitas pessoas têm medo, não gostam de ler Apocalipse. Eu sou louca por Apocalipse, gente. Se eu pudesse, eu lia todo dia, todo dia, todo dia, porque eu falo, é o livro mais incrível para mim da Bíblia, porque é o final de todas as coisas. É por isso que a gente lê tudo, é para chegar no final e a gente falar, cara, valeu a pena eu buscar sabedoria, eu buscar conhecimento, eu gastar o meu tempo, minha manhã e minha noite na palavra com Deus, porque isso realmente é o que vai me preencher, que vai ser maior do que o meu filho, vai ser maior do que o meu parto, vai ser maior que o meu pós-parto, é o que vai me dar força no puerpério. É a verdade. O problema é que a gente é tão raso, né? Lembra de Ezequiel lá, que fala, tem gente que fica ali com a água só no tornozelo. Tem gente que vai até o joelho, tem gente que vai nos lombos. Mas tem águas muito mais profundas. E a gente tem sido tão superficial em buscar a palavra, isso tem se refletido nas escolhas das mulheres em relação à sua gestação, ao seu parto e ao seu puerpério. A decisões importantes relacionadas à família. Gente, tudo que é importante é difícil. Tudo que é importante vai te custar. E a gente está vivendo um mundo que é assim, não, mas você busca o prazer. Eu falo, eu tenho me policiar, tentado me policiar muito com a questão da rede social, porque é uma coisa que eu uso para o trabalho, mas assim, tem hora que eu falo, meu, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Sabe? A sabedoria, ela vem muito com porquê. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou tomando essa decisão? Em que eu estou me baseando? A gente vê as mulheres, as famílias tomando decisões só por medo. Ai, porque eu ouvi a história, né? Ai, porque eu não sei quem morreu. Ai, porque a gente não tem uma história. A gente vive a história dos outros. E a gente ainda tem que lembrar que temos ainda a influência dos nossos antepassados sobre nós. É isso que a gente quer carregar? É isso que a gente quer passar para a próxima geração? Né? Ah, na minha família ninguém tem parto normal, todo mundo vai para cesárea. É isso que eu quero carregar? É isso que eu quero passar para minha filha? Eu quero passar uma coisa que está muito mais relacionada à morte do que à vida, porque até então a cesárea era para resolver problemas no parto, né? Gente, de verdade, os partos que eu tenho acompanhado com médico que sabe o que está fazendo, eu falo assim, o clima é outro, sabe? O clima é outro. Nossa, quando você tem uma médica que eu tenho acompanhado parto com ela, ela é cristã também. A sintonia, sabe? O ambiente do parto é outro. Porque eu sei que se ela precisar de uma cesárea, ela vai fazer. Porque Deus criou, Deus permitiu que a sabedoria viesse sobre as pessoas. E Deus não abençoa só os justos, não. Deus abençoa os injustos também. O sol brilha para todos. Deus não tira o conhecimento das outras pessoas que não são cristãs. Ele dá para quem pede, né? Então, e o triste é isso, que muitas vezes a gente que é cristão, a gente não tem sabedoria, a gente não busca o entendimento, a gente não se aprofunda nos assuntos. Isso é uma coisa que mais me dói quando eu penso lá no meu parto, do que eu poderia ter vivido. Às vezes eu conversando com a minha coordenadora, e eu falei, contei um pouquinho para ela de como foi ali no centro cirúrgico, e eu falei, eu nunca vou esquecer da forma como eu fui tratada por uma pessoa que estava lá. Que eu dizia para ela que eu sentia que tinha uma faca rasgando a minha barriga depois do parto, eu estava com muita dor. Mas eu não sei se era uma dor emocional, porque eu não estava perto da Bela, ou se era realmente dor, mas eu sentia como se ainda estivessem me rasgando e eu estava sem anestesia. E eu falava para ela, tá doendo muito a minha barriga. Ela, por isso que eu não gosto, né? Esses tempos atrás eu falei sobre isso, sobre chamar a mulher de mãezinha, eu não gosto disso. Na maternidade ninguém faz isso lá, a gente chama as mães pelo nome, ela é uma pessoa, ela tem nome, ela não é mãezinha. Eu não acho isso legal, então eu não faço. E eu lembro que ela falava assim, ai mãezinha, é assim mesmo.
Você já tomou todos os remédios que tem para tomar, não tem mais nada para te dar. Gente, eu sentindo uma dor, mais uma dor, mais uma dor. Eu falo assim, é muito marcante para a vida da mulher essas experiências ruins no momento tão importante. Eu lembro da sensação, é muito viva para mim, gente. Passou 10 anos de olhar para um lado assim, só ver o rosto da Isabela. Hoje em dia eu entendo que a minha alma queria ter minha filha aqui no meu peito, sabe? Ela aqui comigo. Eu fiquei afastada dela umas 2 horas, sem saber se ela estava bem, porque ela não estava na mesma sala que eu. Ela, por causa da cesárea, ela ficou soltando muito líquido. E eu falava, mas tá tudo bem com minha filha? Aí a mulher falava assim, não, tá tudo bem. Eu falei, gente, você é mãe. Você ficou com o seu bebezinho 9 meses na sua barriga. Tudo que você quer é ficar perto e olhar e saber se tá tudo bem, né? Então, tipo assim, tirar esse bebezinho que você esperou por tanto tempo e tirarem de perto de você e não, tipo assim, eu queria olhar para ela, e ver que realmente ela estava bem. Porque se ela estivesse bem, ela ia estar comigo, ela não ia estar em outra sala. Então é um roubo, gente. Isso me machucou tanto, mas tanto, que hoje eu tenho certeza absoluta que a depressão pós-parto que eu tive foi por causa do parto. Do que eu fui roubada, mas naquela época eu nem sabia. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu achava que era assim, que era desse jeito mesmo, estava tudo certo, e era isso. Eu não tinha noção do que estava acontecendo, porque eu era uma pessoa rasa. Eu não busquei informação, eu fui levada pela multidão. E eu colhi os frutos disso e eu estou colhendo até hoje, porque ainda hoje me dói muito. Então, esse trabalho de acompanhar os partos, eu falo assim, toda vez que eu ajudo uma mulher a ter um parto, ela ter um momento de golden ode, ela olhar para o filhinho dela, ela reconhecer esse bebê, eu falo que Deus me cura mais. E vai ser um processo que eu vou passar por toda a vida, porque essa ferida, gente, demora para cicatrizar. Porque não tem como você ferir mais uma mulher do que um divórcio, uma separação dos filhos. A gente foi criado para viver igual os Croods, sabe? É família, é junto, é grudado, né? E essa falta de sabedoria, essa vida rasa que a gente acaba levando, gera muitas consequências negativas e tristes, né? Tristes, eu falo assim, hoje eu consigo, até um dia uma seguidora do Instagram, eu tinha contado um pouquinho, ela falou assim, Deus falou muito claro comigo, que você passou por isso, Deus permitiu que você passasse por isso, porque com essa história que Deus vai te ajudar todos os dias, a ajudar mulheres a entender o quão importante é o seu trabalho. Eu falei, realmente, eu tenho que dar glória a Deus, né? Isso não ameniza, não é que não ameniza, não vai arrancar isso de uma vez, mas uma dor com propósito, né? Eu falo, Deus pega a nossa dor assim e usa por um propósito maior. Então, vamos continuar aqui. Porque clamei e fosse e recusaste. Estendi minha mão e nenhum homem se portou. É a sabedoria que está falando isso. Mas seduziram a nada todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Gente, às vezes as gestantes entram em contato comigo e aí eu sempre pergunto de quantas semanas você tá, quanto que é sua DPP, ó, o hospital que você pretende ir, né? Quando pergunta sobre o meu trabalho. E eu pergunto quem que é o médico. E as minhas amigas já falaram para mim, Pri, não fala do médico, não fala que o médico é cesarista, não fala que o médico não faz parte normal. Ela que tem que pesquisar, ela que tem. Mas eu falei, gente, mas eu não acho certo. Porque eu sei que ela vai achando que ela tem um parto normal, diminui 90%. E eu não vou falar para ela. E eu falo para vocês, isso aqui é muito real. Porque se eu falo para a mulher que o médico que ela escolheu é ruim, ela me larga e ela fica com o médico, tá? Então, assim, eu tô tentando aprender aí com mais sabedoria para falar, porque eu já falo na lata, eu falo, esse médico não faz parte normal. E ele cobra, e ele fala que vai fazer, ele engana, ele é mentiroso. Falei, meu Deus do céu, que falta de sabedoria para escolher um médico para acompanhar seu pré-natal. É melhor você ir para o SUS, ter parto no SUS do que ter o parto com esse médico. E o pior de tudo, ainda pagar a disponibilidade para aquela bênção de Deus, né? Falta de sabedoria. E a gente repreende, a gente ensina, a gente fala a verdade e é rejeitado.
Porque o tolo, ele vai rejeitar a repreensão, ele vai rejeitar. O sábio, não. O sábio, ele pode até ficar chateado, ele pode até ficar incomodado, ai, não gostei do que ela falou, mas ele vai entender, ele vai receber, vai filtrar, vai entender, eu vou buscar informação, eu vou lá pedir a taxa de parto desse médico, mas a pessoa tola, ela vai rejeitar aquilo que for falado e vai seguir na tolice mesmo. E isso é uma coisa muito real, tá? Então, aqui, mais reduziram a nada todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. E eu também rirei da vossa calamidade. Zombarei quando o vosso temor chegar. Quando o vosso temor chegar como desolação e a vossa destruição vier como redemoinho de vento, quando a aflição e a angústia vierem sobre vós, então eles me clamarão. Faz a escolha ruim, aí a consequência vem, aí a gente vai buscar sabedoria. Quantas vezes isso não tem acontecido nas nossas vidas, né? Mas eu não responderei de madrugada, me buscarão, mas não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Eles não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto de seu próprio caminho. Escolhas, toda nossa escolha vai gerar consequência e encher-se-ão de seus próprios artifícios. Mas olha como finaliza, gente. Que lindo esse final. Mas quem me ouvir habitará em segurança e estará em paz em relação ao medo do mal. Fala a verdade, se não é para fechar com chave de ouro. Olha isso, mas quem me ouvir, tá falando quem ouvir a sabedoria. Não é me ouvir, não, tá? Não sou eu que sou a dona da sabedoria, é ele, né? O Espírito de Deus. Mas quem me ouvir habitará em segurança e estará em paz em relação ao medo do mal. O que tem aconselhado as mulheres é o medo. Ninguém busca sabedoria para tomar decisão. Ah, eu tenho medo, eu vou lá e faço isso. Eu tenho medo, eu vou lá e faço aquilo. Ah, não, eu tenho esse médico desde quando eu fiquei mocinha, eu vou nesse ginecologista. Ah, não, eu não vou trocar, eu não vou. Já é cômodo para mim, ele já me conhece, imagina, ele não vai fazer nada de ruim comigo. Rouba o parto, rouba tudo, porque não teve sabedoria. Então, às vezes, a repreensão vai vir para a mulher e ela vai rejeitar, né? E isso, gente, eu falo que a sabedoria aqui vai te ajudar a evitar tanto problema, tanto percalço. No meu curso de preparo espiritual, eu vou passar isso para vocês aqui, uma coisa de sabedoria que faz muita diferença no longo da vida do casal. Quando você engravidar, você vai sentar com seu marido e você vai sentar e conversar com ele sobre educação de filhos. E aí você vai falar assim, amor, vamos fazer os 10 mandamentos do nosso lar? Né? Por exemplo, tô vendo aqui, a Luciana Vieira, os 10 mandamentos da família Vieira Silva, né? Que é o sobrenome da mãe e do pai. Tá, como que você foi criado, o marido? Como você foi criado? O que você acha que foi bom? O que você acha que foi ruim? Ele vai lá e vai escrever. Você vai fazer a mesma coisa. Como que eu fui criado? Foi o tipo de educação que eu tive? Quais foram as consequências boas e ruins? E aí você vai criar ali os mandamentos desse lar, sabe? Os valores que são importantes para vocês, né? A forma de educação que vocês vão ter, como vocês vão lidar com as opiniões externas. Porque, gente, isso evita muito problema. Tive um parto uma vez, que o parto aconteceu, belezinha. A bebê nasceu, o marido tirou uma chupeta, sabe, que sei lá da onde, e já queria botar na boca da criança, que a criança estava chorando. Aí a mãe quase deu um pulo, né, de uma altura. Você tá louco? De onde sai essa chupeta? Ele, na minha família todo mundo usa chupeta, já sai da maternidade com chupeta. Ela falou assim, mas ela não vai chupar chupeta, você tá louco? Atrapalha a amamentação, não sei o quê. Então, vocês entendem que falta a conversa, falta a sabedoria ali, para evitar lá na frente o problema. Porque uma coisa simples, gente, é uma hora que você gasta ali conversando sobre isso. Vamos fazer os 10 mandamentos do celular? Vamos colocar numa folha bonita, vamos imprimir, vamos colocar no quadro, vamos deixar ali na porta da entrada da nossa casa. Até porque quando os nossos pais vierem aqui, eles vão saber que a nossa casa é a nossa casa. E a gente não vai seguir a regra igualzinho eles fizeram. A gente pegou o melhor do que eles nos passaram e a gente vai ter a nossa forma de fazer a nossa família dar certo. Então, a gente vai dando cara para nossa vida com Deus, para nossa realidade com Ele, né? Isso vai trazendo base para
coisas eternas. A gente tem que criar os nossos filhos para a eternidade, não para ser escravo desse mundo, porque esse mundo vai passar, gente. Pode não ser no nosso tempo, mas pode ser no tempo dos nossos filhos. Então, a gente precisa criar eles para que eles tenham, para que eles busquem a sabedoria. Se você está grávida, leia todos os dias. No dia primeiro, leia para o filho, a mamãe está lendo Provérbios para você, que é o livro da sabedoria, para que desde o ventre você já seja sábio. Pós-parto, mesma coisa, falta muita sabedoria para as pessoas no pós-parto, de trazer pessoas ruins para ajudar e gera mais problema. Escolha muito bem quem vai estar com você no pós-parto. A decisão não é porque, mas é a sogra, mas é minha mãe. A pessoa, ela realmente é uma pessoa que vai ajudar, é uma pessoa sábia, é uma pessoa que tem sabedoria, é uma pessoa tranquila, que vai ajudar. Às vezes é melhor você ficar sozinho do que com uma pessoa difícil, sabe? Que vai ser aquela pessoa que vai ficar ali, sabe? Batendo. Essa semana na maternidade, tipo assim, eu cheguei no plantão, aí a sogra da paciente dando um show, sabe? O show. Ela fez um bafafá, ela arrumou uma confusão, e eu tentando falar para ela, falei, a senhora precisa se acalmar. A senhora vai deixar a paciente nervosa, você tá aqui para ajudar ela, você não tá ajudando. E eu super calma, tentando acalmar ela. E ela, não, porque a criança tá passando fome, ela não tem leite. Gente, você consegue imaginar uma mulher no porpério, né, com todas as emoções à flor da pele, ela já tinha tido um parto difícil, e aquela mulher, igual uma torneira pingando, sabe? Aquela pi, 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 e não para, né? E assim, eu falei, gente, como que uma pessoa em meia hora pode atormentar, dar a sensação de tormento de 12 horas? Foi o que aconteceu com essa mulher. Eu falei, escolha, às vezes é melhor você ficar sozinho do que com uma torneira pingando. Então, sabedoria para fazer escolhas, porque às vezes a mulher ela se sente tão incapaz, tão insegura, porque isso tem sido colocado na nossa mente, né? De que a gente não dá conta, que a gente é fraca, que a gente é incapaz. Mas olha, às vezes vale mais a pena, se você tem um marido que é parceiro, ficar só vocês dois. E lógico, tudo bem receber visita, né, dos parentes mais próximos ali, porque isso também é bom, né? Se você tem boas pessoas, vale a pena você. Gente, ó, eu vou receber nesses horários, são os horários que eu vou receber a família, né? Mas a gente vai se organizando ali para não vir todo mundo no mesmo horário. Porque a gente preferiu assim, a gente conversou bastante, a gente decidiu que vai ser só nós dois. Se quem quiser ajudar, a gente vai conversando como a gente pode fazer isso. Então, assim, às vezes a família manda uma marmita, porque daí você não precisa se preocupar com a comida, né? Vem um dia, ajuda a dar uma limpada na casa. Mas, gente, a gente acha que a mulher não dá conta. É lógico, é muito bom quando você tem uma mãe ou uma sogra top 10, aquela que não se intromete, que não fica blá 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 na sua cabeça, que vai ali para ser aquela pessoa quase invisível ali no parto, que realmente entende seu papel como rede de apoio, e não o principal ali é a família, né? Quem vem para ajudar, a gente é coadjuvante ali, a gente é figurante. A família, que é o pai, a mãe e o bebê, é que são os atores principais. Ninguém tem que vir ali para sugar essa vivência, porque como uma escolha ruim no puerpério pode destruir o puerpério de alguém, porque já é muito sensível, já é muito delicado. E aí, se você não tem sabedoria para escolher quem vai ajudar, ou às vezes a sabedoria de não querer ninguém, como eu conheço muitas mulheres que fizeram isso, eu não quero, eu vou me virar com meu marido, a minha mãe vem um dia da semana para limpar, eu vou receber elas aqui em casa, mas por um período curto de tempo, né, tendo assim aquele respeito de ser pessoas que respeitam a vontade dos pais. E isso pode gerar um puerpério maravilhoso. Eu vejo assim, o puerpério da mulher. Iniciando agora. Ó, Alexa. O puerpério difícil é para aquela mulher muito controladora e para aquela mulher que não tem boa rede de apoio. Então, às vezes, é melhor não ter, tá? Então, conselho para vocês aqui. Se programem, se organizem para vocês terem um puerpério mais tranquilo, tá? Eu acho que é isso, gente. A gente já leu aqui. Você vê o tanto de coisa que dá para tirar só de um capítulo. Na verdade, Provérbios é rico demais. Vale muito a pena vocês fazerem isso, ler todos os dias Provérbios. No dia 1, 2, 3, a gente faz isso aqui em casa. Meu marido tem lido com a Isabela na hora do café da manhã. E realmente
Quanto mais você lê a palavra, mais ela fica lá dentro da sua alma e você consegue trazer à luz ali as situações do dia a dia de forma mais tranquila. Acho que é isso, gente. Deus abençoe aí. Obrigado por vocês que ficaram comigo. Eu nunca tinha feito aqui pelo YouTube, então eu vou encerrar e vou fazer de tudo para dar certo, para salvar, para ficar disponível aí para assistir depois, tá bom? Um abraço para vocês, um bom feriado, né? Deus abençoe aí cada uma de vocês. Um abraço.